Uma circunferência tem centro O e raio R. Duas retas distintas passam por um ponto P e são tangentes à circunferência nos pontos A e B. Sendo equilátero o triângulo PAB, determine o valor de OP em função de R. Bem, então aqui eu vou fazer o desenho representativo desse enunciado. Então, começando aqui, temos uma circunferência de centro O. Então, marcando aqui o centro e um raio R. Duas retas passam por um ponto P e são tangentes à circunferência nos pontos A e B. Então, vou fazer aqui duas retas tangentes a essa circunferência. Então, tomemos aqui um ponto. Fazemos aqui, a partir dele, uma reta tangente. Aí, uma outra reta tangente. Essas duas retas tangentes passam no ponto P. Então, o ponto de interseção das duas retas é um ponto P. E elas tangenciam a circunferência nos pontos A e B. Então, um ponto de tangência aqui é A, e o outro ponto de tangência da outra reta é um ponto B. Sendo equilátero, então, o triângulo PAB, determine o valor de OP, então, a distância do ponto P até o ponto O, até o centro. Determine essa medida em função do raio R. Então, tem que saber quanto mede esse comprimento de OP em função de R, onde R é o raio. Lembrando aqui que se eu ligar do ponto O, que é o centro, até os pontos A e B, ou seja, construindo os raios, dois dos raios dessa circunferência, esses raios são necessariamente perpendiculares à reta tangente, é uma propriedade, no ponto de tangência. E aí, cada um deles aqui mede R. Observando que os triângulos OPB e OAP, OPB e OPA são triângulos idênticos. Por quê? São triângulos retângulos que têm o cateto AO e OB de cada um dos triângulos com a mesma medida, e a hipotenusa OB também tem a mesma medida. A hipotenusa OP tem a mesma medida nos dois triângulos. Então, por Pitágoras, usando o teorema de Pitágoras, o terceiro lado, AP e PB, teriam também a mesma medida, usando o teorema de Pitágoras. Porque a hipotenusa é a mesma e os catetos AO e OB nos dois triângulos também têm a mesma medida. Então, os dois triângulos têm os mesmos lados, eles são idênticos. O que significa dizer, por exemplo, que o ângulo P é o mesmo ângulo nos dois triângulos. Porque esses dois ângulos aqui que eu fiz a construção são ângulos opostos aos mesmos lados aqui, que é o lado de medida R. E aí, como o triângulo APB, de acordo com o enunciado, PAB, tanto faz APB, PAB, como esse triângulo é equilátero, o ângulo P todo aqui é 60 graus. Esse ângulo P aqui todo é 60 graus. Então, como ele foi dividido em dois ângulos iguais aqui, por conta da congruência dos triângulos, nós temos dois ângulos de 30 graus. Então, aqui 30, 90, e aí, então, o ângulo O aqui, do triângulo retângulo OPA, é um ângulo de 60 graus. Então, a mesma coisa aqui no OPB. Então, aqui já é 30, o ângulo P, o ângulo B é 90, então o ângulo O tem que ser 60. Então, nós temos dois triângulos, 30, 60 e 90, onde o oposto a 30, em cada um desses triângulos, observe, por exemplo, no triângulo OPA. No triângulo OPA, oposto ao ângulo de 30 é o cateto OA, que vale R. Lembrando que o cateto oposto a 30 é a metade da hipotenusa. Então, quer dizer que a hipotenusa, que é justamente o segmento OP que nós precisamos determinar, é o dobro dessa medida R, ou seja, OP é igual a 2R, que é o que o problema nos cobrava. Então, resposta 2R.